uma boa noite. Acho que algumas pessoas não entendem como é que uma coisa tão simples quanto ficar sentado e calado e parado pode ser tão difícil. Acho que algumas pessoas não entendem o quanto o silêncio é tão barulhento, né? Às vezes eu tenho a impressão que a gente está perdendo a habilidade de fazer coisas simples, como, por exemplo, sentar e ficar quieto. Sempre que tem alguém do nosso lado, é como se a gente se sentisse na obrigação de conversar. Eu me lembro que a gente estava em São Paulo uma vez, foi até na cerimônia de uma turma que teve aqui, a primeira turma, né? Eles foram receber os preceitos. E aí, antes da cerimônia, a gente estava só esperando a monja, né? Aí a monja desceu, organizou umas coisas com a gente, aí, a partir de agora, tudo em silêncio. Não é porque tem alguém perto de você que você precisa estar conversando, não. Mas não é, a gente não tem uma... E o silêncio, ele pode ser muito revelador, sabe? O silêncio, ele pode ser muito revelador. E a gente está perdendo muito essa capacidade de ficar em silêncio, de ficar sentado, de ficar às vezes sem fazer nada. A gente está num ritmo que não é o nosso ritmo natural, né? A sociedade impõe... A sociedade somos nós, né? Vamos apontar para fora nós. O nosso estilo de vida impõe determinadas coisas que, às vezes, quando a gente para, a gente acha estranho parar e, às vezes, até se questiona. Nossa, eu estou sem fazer nada. Teve um dia, no ano passado ainda, aqui, né? Eu disse, hoje à tarde, eu não vou fazer nada. Você acredita que eu fiquei me sentindo um inútil? Eu estranhei não fazer alguma coisa. Aí eu acho que diante dessas coisas, esse monte de fazer as coisas vai nos levar para onde? Hoje eu estava aplicando uma atividade que eu chamo de Simu Amor. Um simuladozinho, com 10 questões, pronto. E aí tem uma menina que ela insistia em ficar olhando para o teto, para os lados, mas não olhava para a atividade dela, né? Aí eu, bora, foco. Ela, não passava 10 segundos, ela de novo. Eu disse, ó, daqui a pouco o tempo acaba e você não vai concluir a atividade. Você ainda nem começou, mulherzinha. Ela disse, é porque o efeito do remédio acabou. Eu enchi os olhos d'água na hora. Uma jovem com dificuldade de se concentrar naquilo que estava diante dela.
Foi uma lapada que eu recebi. Então, infelizmente, a gente tem sido também um pouco assim, sabe? A gente tem perdido a capacidade de ver o que está dentro dos nossos olhos, na frente da gente, sabe? Porque a gente quer muita coisa, a gente quer muita coisa, a gente tem muita esperança de conseguir coisas. Na verdade, a gente consegue, curta um tempo, e aí aquilo não mantém a real satisfação. Então, como a gente está acostumado a querer coisas, a gente vai querer uma depois da outra. Esse negócio não tem fim. Aliás, é isso que mantém a gente na roda da vida, né? Um nascimento depois do outro. Ontem a gente leu um texto, um poema, né? O Chodoka, e o título era O Poder do Karma e o Poder dos Votos. Naquele texto de ontem, a impressão que eu tenho é que o verso e o comentário dos versos queria nos mostrar que uma coisa é a gente viver com os nossos preceitos, com os nossos votos, vamos chamar assim, como ele coloca lá, né? E outra coisa é você viver pela força do karma, ou seja, pelos impulsos que nós temos. Aquela força quase é tão natural que eu não percebo, é tão natural quanto respirar. E a gente identifica essa corrente kármica, esse fluxo, quando a gente consegue parar. Quando a gente para, que aí com um bocado de um conjunto de emoções e pensamentos, gente, aquilo ali começa a ficar se repetindo e a gente começa a perceber que a gente tem alguma ligação com aquilo. Só que muitas vezes é muito difícil fazer isso no dia a dia, no corre-corre, entendeu? Então, assim, esse parar nos possibilita primeiro identificar e depois nos possibilita deixar ir. Aquele fluxo, aquela corrente, é mais fácil deixar ir. Enquanto que a gente está sempre em movimento, é tão natural quanto respirar, falar dessa forma, pensar dessa forma, agir dessa forma, gostar disso, não gostar daquilo. Então, assim, existe uma coisa muito poderosa nos zazen. Eu sempre gosto de dizer, a coisa mais poderosa que eu vi na minha vida chama-se zazen. E a maioria de nós não tem tempo ou paciência de esperar que os efeitos apareçam. A maioria das pessoas que vem aqui, eu acho que elas têm essa impressão de que, eu fui lá 2, 3, 4 vezes, 5 vezes, e não... eu vou tomar um remédio mesmo. Sempre que eu falo de remédio, eu me lembro da minha avó. Minha avó tem 96 anos. 96, né? Acho que é 96. E uma vez eu cheguei lá na casa da minha mãe, aí disseram, pega o remédio de sua avó. Eu digo, qual é? Tem escrito o nome, Felicidade. Então, assim, pessoal, é muito triste, porque a gente nota que nós somos uma sociedade doente, entendeu? Nós estamos nos adoecendo coletivamente. A gente vive numa sociedade que não importa, falida, com certeza. Eu gosto sempre de dizer esse nome, não é uma sociedade falida. Infelizmente, quando a gente vê um jovem, uma pessoa com um pensamento suicida, sobretudo jovens, eu acho que passa também na cabeça desses jovens assim.
Acho que eles veem os pais, veem a família, veem o mundo, e deve dizer assim, isso é uma grande farsa, isso é uma grande porqueira. Eu não quero isso para mim. Eu não tenho nem condições de viver essa doença que vocês deixaram, né? Não estou dizendo que o suicídio é positivo, nem que ele é negativo, é apenas uma. Mas a maioria de nós não tem essa paciência de praticar e dar tempo para que os resultados apareçam. A gente não tem essa. Alguns podem até pensar, eu não tenho nem tempo para isso, quanto mais paciência de esperar. Não é interessante. Então, tem muito isso na prática. As pessoas que dão tempo ao tempo, as pessoas que praticam sem grandes objetivos, colhem os frutos, mais cedo ou mais tarde. O Santidade Dalai Lama, ele gosta de dizer assim, não importa quando a iluminação vai acontecer. Não importa nem se você vai se lembrar de quanto tempo você pratica. Então, assim, o Zen se predispõe a fazer com que isso aqui seja um estilo de vida, entendeu? Um estilo de vida no sentido de que você tem a sua vida é a coisa mais preciosa, é como se vive. O Zen gosta sempre de dizer isso. A iluminação é como você vive. É como você faz as coisas que chegam até você. A iluminação é fazer o que nós estamos fazendo agora. Fazer o que a gente vai fazer daqui a pouco. Mas as pessoas não entendem isso. As pessoas pensam que é preciso ter uma experiência magnífica. Lógico que é bom ter uma experiência mista. É necessário ter uma experiência mista. As pessoas que se predispõem realmente a praticar e quando praticam com afinco, com determinação, mais cedo ou mais tarde acaba tendo experiência mista, em qualquer tradição religiosa. E a experiência mística, ela muda as pessoas, entendeu? Aí no Zen, o importante não é o objetivo final, mas é o dia a dia, como a gente está vivendo. Cada coisa. As mesmas coisas, só que não com o poder do karma nos, nos guiando, mas com o poder dos preceitos. Não matar, não roubar. São os preceitos que o cristianismo também trabalha. O Zen coloca não fazer o mal, fazer o bem a todos os seres, que são os três preceitos puros. Né? E o Zen tem essa coisa de fazer com que você acredite no seu dia a dia. O Zen tem isso de já é a iluminação. Como você vai viver lá. Mas isso a gente não consegue compreender quando está no fluxo, entendeu? É preciso que a gente reconheça outros estados mentais, outros estados emocionais, para a gente começar a perceber que a gente está fazendo as coisas de um determinado modo que nem sempre nós somos o beneficiado e nem as pessoas que estão à nossa volta. A gente está se matando enquanto sociedade. A quantidade de pessoas doentes que tem é uma coisa incrível. Eu me lembro que quando estava no auge mesmo da pandemia e a gente conversando assim, um grupo de professores online, quando tinha reunião assim, e depois nos grupos, né, no WhatsApp, assim, pessoal falando das dificuldades emocionais que tinham, né, que estavam passando, porque nós nunca fomos acostumados a ficar com nós mesmos, né? A gente sempre tem uma distração. A gente nunca está diante de si mesmo ali.
Então, quando na pandemia, quando a gente foi obrigado a se perceber, a ficar com a gente mesmo e com os nossos, a gente começou a identificar um bocado de coisa que a gente não achou legal. E aí, até quem acredite que a pandemia veio para isso, eu não acredito que a pandemia veio para isso. Eu acredito que a pandemia possibilitou isso. É interessante, só para a gente perceber que quando estava no auge da pandemia, a procura pela meditação cresceu não sei quantos mil por cento. Depois da pandemia, como as pessoas não conseguiram criar um vínculo, esses não sei quantos mil por cento, eu acho que não. Ou seja, o que ficou, entendeu? De pessoas. Porque nós temos coisas muito incrustadas em nós, muito enraizadas. E para a gente libertar essas coisas, é um processo. Né? É um processo. É um trabalho de muito tempo. Talvez a gente já venha fazendo isso desde tempos imemoriáveis e não perceba. Né? Então, assim, o Zen, o Zazen é uma prática espiritual. Né? Quando você senta, quando você se entrega. A gente estava até comentando, acho que foi sábado passado aqui. A gente começa a praticar, pratica, pratica e às vezes vem à nossa cabeça determinadas coisas e os professores dizem, e é verdade mesmo, viu? Se alguém lhe der um Buda na hora que você estiver fazendo zazen, não aceite. Não aceite nada, entendeu? É uma ilusão da sua cabeça. Se um Buda quiser lhe dar uma coisa, ele não vai lhe entregar uma coisa na mão. Então, assim, o silêncio é muito bom. O silêncio é muito bom. A gente passou em São Paulo, um retiro que a gente fez, acho que 3 dias e meio, em silêncio absoluto. Silêncio absoluto não, porque não foi um retiro de silêncio, mas assim, a maior parte do tempo em silêncio. E é incrível como a nossa percepção vai mudando. A gente começa a ver coisas que antes a gente não via. A gente começa a ouvir coisas que antes a gente não ouvia. A gente começa a sentir o sabor real da comida. Porque a gente está todo muito poluídozinho. Para servir a quem? Quem vai nos matar? Um professor de literatura, muito amigo meu, Leonardo, que a gente viajava junto para Santa Cruz do Capibaribe, uma cidade aqui perto do Pernambuco. E tinha vezes que a gente ia muito cansado, muito cansado. Aí ele, lê, lê, lê. E quando eu estava desistindo de ir, aconteceu um incidente com uma placa de publicidade que é o mesmo em cima do vidro do carro, não sei como não matou ele. Eu disse, rapaz, o que danada é que eu estou fazendo da minha? E assim, a gente vive para coisa que vai nos matar. Qual a razão disso? A gente tem que viver, fazer o que tem que ser feito, mas numa perspectiva não de adoecimento. A gente tem que ter uma satisfação que brote das coisas que a gente faz, sabe? Por isso que a gente tenha o brilho nos olhos para fazer as coisas. E a gente também não pode ser excessivo nas coisas que a gente faz. É como o Buda falava, né? O caminho é o caminho do meio. O caminho não é o caminho dos extremos. Porque esses extremos é que tem matado a gente. Às vezes eu tenho uma sobrinha, na Letícia. A frase
O WhatsApp dela é: eu amo viver. Olha que coisa forte. Eu amo viver. Ela perdeu o pai logo cedo. E quando foi no aniversário de 8 anos aqui, veio uma pessoa que durante muito tempo praticou aqui, que mora hoje em Recife. Ela disse, ela é psicóloga, quer dizer, psicanalista. É psicanalista. Ela disse: monge, Ana Letícia continua a mesma pessoa amável de sempre. Abraça, beija. O problema é que quando a gente vai vivendo, essa pureza, essa amabilidade é podada por infinidade de coisas. Coisa do tipo ter que matar um leão por dia. Você precisa assumir isso, ganhar aquilo. Quando, na verdade, o Zen diz assim: siga o seu caminho, entendeu? Siga o seu caminho. Uma das primeiras coisas que me chamou a atenção no Centro Zen, aqui de Campina Grande, quando eu frequentava lá, que tinha a escadazinha para a gente subir. Não sei se tu lembra, aí tinha a frase: quando alguém pergunta qual o caminho seguir, o Zen simplesmente responde: caminho. Porque o nosso interior sabe, nós intuitivamente sabemos qual é o nosso caminho. Os outros é que chegam apontando, muitas vezes, não o nosso caminho, mas o caminho deles. Mas os nossos jovens estão adoecendo e eles vão tomar de conta de nós, doentes, tomando conta de doentes. Pessoas que não têm paciência de ficar focado e entrar em contato com a atividade, o que dirá consigo mesmo. Por isso que tem uma coisa muito importante nas tradições espirituais, em todas elas tem, é a renúncia. E renúncia não quer dizer que você não pode ter as coisas. A renúncia quer dizer que você vai se relacionar com as coisas de forma diferente. Para você não morrer e para você não matar. O renunciante, ele não é um louco, sabe? O renunciante é o cara que viu, analisou, testou e disse: eu posso renunciar a isso daqui. Porque a renúncia, na verdade, não são de coisas externas, necessariamente. Não é isso. A renúncia são de coisas internas, que nos torna apegado a isso ou aquilo outro. No Zen, a gente não faz um voto de pobreza. Uma vez alguém disse: não, mas você fez um voto de pobreza. Eu disse: não, não fiz voto de pobreza, não. Estava conversando com a tia dela. Não, mas os religiosos fazem voto de pobreza. Não fiz voto de pobreza, nem voto de riqueza. Eu fiz um voto durante a minha vida, enquanto condições eu tiver, de praticar e deixar disponível a prática para quem desejar. Porque a questão da vida não é se você é rico ou se você é pobre. Mas a sociedade quer dizer que a grande questão, os vitoriosos são os ricos. Os pobres perderam. Esse livro que a gente está lendo tem uma coisa nele que o monge diz assim, o professor desse monge, né, dizia: mendigai entre os pobres e dai aos ricos. Ou, como diz um colega meu, tem pessoas que são tão pobres que só têm dinheiro. Então, a questão não é riqueza, pobreza, a questão não é... A questão é que nós somos seres humanos, que nós temos outras habilidades, que infelizmente esse estilo de vida que nós temos dificulta de realizar a nossa verdadeira natureza.
que a verdadeira natureza da gente é a natureza Buda, ou qualquer outro nome que você quiser dar. E o Zen acredita que a maneira correta, mais fácil, na verdade, correta não, mais fácil dessa natureza se manifestar é assim, no sentido da prática. E depois isso está acessível para onde você vai, e você se relaciona com as coisas a partir dessa natureza. Mas fazer o quê se nós estamos doentes? E vamos continuar fazendo as coisas que nos matam. Se matar só fisicamente era até bom, né? Mas vai matando assim. Então vamos encerrar. Que os méritos de nossa parte se estendam a todos os seres e possamos nos tornar caminho iluminado. Para você que está em casa, tchau, tchau.